Aquela manhã começou exatamente como milhares de outras no nosso apartamento no 28º andar, com vista para o horizonte de São Paulo, que despertava lentamente de seu torpor. O ar ainda estava fresco, carregando o último suspiro do orvalho da noite. Esse frescor se infiltrava pela fresta da porta da varanda, que eu sempre deixava deliberadamente entreaberta. Eu sempre amei essa atmosfera, esse silêncio denso. Parecia que a cidade gigantesca estava prendendo a respiração por um breve instante. Pouco antes de a agitação interminável começar, caminhei sem fazer ruído pelo piso frio de mármore. Eu havia desenvolvido esse hábito ao longo de muitos anos para não acordar Thales, meu marido, o centro do meu universo pelos últimos 11 anos. Minha rotina matinal era quase um ritual reconfortante. Passar um café preto, demorar-me na varanda por um instante para sentir a brisa no rosto e depois ir ao banheiro me arrumar. Tudo funcionava no piloto automático, com movimentos que meus músculos conheciam de cor. No banheiro, decorado em tons de marfim e ouro escovado, liguei a água quente para lavar o rosto e comecei a escovar os dentes. A espuma do creme dental de menta, com seu sabor forte, encheu a minha boca. E foi exatamente nesse momento, em meio aos movimentos monótonos da escova de dentes, que eu vi. O celular de Thales estava deitado sobre a bancada de mármore, ao lado de um frasco quase vazio de sabonete líquido. Sua tela, antes totalmente escura, de repente se iluminou, emitindo um brilho que cortou meus olhos na penumbra do banheiro. Uma notificação apareceu na tela de bloqueio. Não era uma mensagem de um grupo de trabalho no WhatsApp, nem um lembrete do calendário. O nome do remetente me era desconhecido, um nome que eu nunca tinha ouvido sair dos lábios de Thales. Clarice. E abaixo desse nome havia uma frase curta, uma frase que foi o suficiente para fazer meu mundo parar. Mal posso esperar pelo nosso fim de semana na Casa do Lago. Já peguei o vinho e aquele conjunto de lingerie de luxo que comprei, começando a contagem regressiva. O movimento da minha mão parou abruptamente. A escova de dentes ainda estava na minha boca, mas eu não conseguia sentir mais nada. A espuma fresca de menta agora ganhava um gosto estranho e amargo, dissolvendo-se lentamente e escorrendo pelos cantos dos meus lábios. Meus olhos estavam colados na tela do telefone. Reli a frase repetidas vezes, como se buscasse um significado diferente, uma possibilidade alternativa, até mesmo a menor pista de um mal-entendido. A nossa Casa do Lago, a lingerie. Cada palavra era um prego cravado diretamente no meu coração. Através da porta de vidro fosco do boxe, ouvi o barulho da água. Thales estava tomando banho. Eu conseguia ouvi-lo cantarolando baixinho. Era um velho clássico da bossa nova que ele sempre colocava para tocar no carro. O som da água caindo e seu cantarolar descuidado pareciam uma zombaria. Fiquei ali parada, paralisada pela prova de traição, se desdobrando diante dos meus olhos com uma clareza brutal. E ele, a apenas alguns passos de mim, estava começando seu dia sem nenhum fardo, alheio ao fato de que o mundo dele, o nosso mundo, acabara de sofrer uma rachadura irreversível. A tela do celular escureceu novamente, mas a frase já estava impressa no meu cérebro, gravada nas minhas retinas. Eu não precisava desbloquear o telefone dele. Eu não precisava saber de mais nada. O que senti naquele momento não foi um choque explosivo. Em vez disso, foi uma confirmação. A sensação de que a última peça de um quebra-cabeça terrível, que eu havia tentado tanto ignorar, finalmente havia se encaixado. Ao longo dos últimos meses, houve muitas pequenas coisas que me pareceram estranhas. Thales havia começado a ficar até mais tarde no trabalho com mais frequência, usando reuniões repentinas como desculpa. Viagens de negócios inesperadas para Curitiba ou Recife eram anunciadas tão abruptamente que eu mal tinha tempo de pedir detalhes. Seu celular, que ele costumava deixar jogado em qualquer lugar, agora estava sempre de cabeça para baixo na mesa ou bem guardado no bolso da calça. Ele até o levava para o banheiro consigo. Uma nova senha havia aparecido no seu laptop, que eu antes podia usar a qualquer momento, mas o que mais me machucava era o seu olhar. Seus olhos, que sempre haviam me olhado com calor, com a sensação de estar voltando para casa, agora frequentemente deslizavam por mim, como se eu fosse apenas mais um móvel no apartamento, como um quadro na parede que, após longa observação, já não atrai mais atenção. Eu frequentemente tentava me acalmar. Não seja paranoica, Lavínia.
Eu sussurrava para mim mesma nas noites insones esperando por ele. Todo mundo fica cansado. O casamento exige esforço. Não crie problemas onde não existem. Agora, de pé em frente à pia, com a boca cheia de pasta de dentes, eu queria voltar no tempo e gritar comigo mesma. Não seja tola, Lavínia. Pare de dar desculpas para ele. Liguei a torneira, enxaguei rapidamente a boca e joguei água fria no rosto. Minhas mãos não estavam tremendo quando me sequei com uma toalha. Estranhamente, eu sentia um vazio imenso e gelado. Parecia que a minha alma havia se desprendido do meu corpo e estava observando tudo do canto do quarto. Eu me assisti continuar a minha rotina, aplicando hidratante, um pouco de pó, um tom neutro de batom, tudo parecia uma performance teatral. Quando saí do banheiro, Thales já estava vestido. Ele estava em pé diante do grande espelho no nosso quarto, ajeitando sua gravata azul marinho. Ele me viu no reflexo e sorriu. O mesmo sorriso de todas as manhãs. Um sorriso que agora me parecia a máscara mais nojenta que eu já tinha visto. Tenho um seminário com clientes em Curitiba neste fim de semana, querida, ele disse, ajustando o colarinho da camisa. Provavelmente não voltarei até o início da noite de domingo. Você vai ficar bem sozinha? Eu assenti lentamente com a cabeça. Minha voz soou mais uniforme do que eu esperava. Nenhuma emoção, nenhum tremor. Claro, não se esqueça de colocar um casaco quente na mala. As noites na região sul podem ser geladas. Eu não perguntei sobre Clarice. Eu não perguntei sobre a lingerie. Eu não queria arruinar a peça de teatro que ele havia encenado com tanto cuidado, porque na minha mente fria e vazia, outra coisa estava começando a tomar forma, um plano, um cenário para um contra-ataque. E até que tudo estivesse perfeitamente preparado, eu não diria uma palavra sequer. Eu ia desempenhar meu papel de forma impecável também. Assim como ele fez naquela manhã, eu me tornei a melhor atriz no drama da sua traição. Dei a ele o sorriso de uma esposa amorosa, embora o amor que outrora queimava em meu coração tivesse agora se transformado em cinzas frias. E dessas cinzas, algo mais duro e mais afiado estava começando a crescer. Aquela noite pareceu mais longa do que o normal. Os ponteiros do relógio de parede moviam-se com uma lentidão enfurecedora. Cada tic-tac ecoava no silêncio do apartamento. Thales chegou em casa no horário com uma caixa de macarons da minha confeitaria favorita nos jardins. Um pequeno gesto que, em outros tempos, teria aquecido o meu coração. Mas naquela noite pareceu uma formalidade vazia, uma tentativa de esconder suas mentiras por trás da doçura do açúcar e do creme. Jantamos juntos, conversando sobre coisas triviais, seu trabalho no escritório corporativo, um novo projeto no qual eu estava imersa e o trânsito de São Paulo, que só piorava. Por fora, tudo parecia normal. A fachada de um casamento feliz que interpretávamos com tanta maestria. Eu havia me transformado em uma observadora meticulosa. Observei Thales colocar seu celular de cabeça para baixo na mesa. Observei seus olhos ocasionalmente dispararem em direção ao aparelho, como se atraídos por um ímã invisível. Observei seu sorriso, que nunca chegava aos olhos. Cada pequeno detalhe era apenas mais uma evidência reforçando a certeza que havia se instalado em minha mente naquela manhã. Thales tinha um hábito. Toda quinta-feira à noite, depois de jogar tênis com seus amigos, ele voltava para casa, bebia 2 doses de uísque escocês e ia para a cama. Era o seu ritual de alívio do estresse. E eu sabia que após aquelas 2 doses de uísque escocês, ele cairia em um sono profundo como uma pedra, sem sonhos, surdo para o mundo ao seu redor. Aquela noite era uma quinta-feira, uma coincidência que pareceu o destino. Esperei até que a respiração dele se tornasse constante e profunda. O leve cheiro de uísque escocês misturava-se com o aroma de sabonete no ar fresco do quarto, resfriado pelo ar-condicionado. Deitei-me ao lado dele, encarando o teto escuro, permitindo que meu coração acelerado retornasse lentamente a um ritmo normal. Era a hora. Como uma ladra na minha própria casa, saí da cama com o máximo de cautela. Fui andando em direção ao lado dele da cama. O celular estava carregando no criado mudo. O cabo branco estava conectado à tomada, como um cordão umbilical, dando-lhe vida. Eu o desconectei lentamente. Eu conhecia a impressão digital dele, o dedo indicador direito. Durante anos, eu havia desbloqueado o celular dele para configurar um alarme ou atender a uma ligação enquanto ele estava dirigindo. Um ato que antes se baseava na confiança era agora a chave para a sua caixa de Pandora.
Peguei a mão relaxada dele. A pele dele estava quente. Por um segundo, uma memória fugaz me invadiu. A primeira vez que esta mão havia segurado a minha com tanta força, com tanta confiança, eu rapidamente afastei a memória. Não havia tempo para nostalgia. Pressionei suavemente a ponta do seu dedo indicador contra o leitor. Clique. A tela se acendeu, revelando aplicativos perfeitamente organizados, fazendo meu coração bater um pouco mais rápido. Não havia como voltar atrás. Eu não fui direto para as mensagens de texto. Comecei pela galeria de fotos. Deslizei por centenas de fotos nossas juntos. Férias em Fernando de Noronha, minha festa de aniversário, fotos espontâneas que ele tirava quando eu não estava olhando. Tudo parecia relíquias da vida de outra pessoa. E então eu encontrei a pasta oculta dele. Levei algumas tentativas para adivinhar a senha. O aniversário dele acabou sendo óbvio demais. Lá dentro havia um mundo diferente. O mundo de Thales e Clarice. Selfies deles no carro, fotos em cafeterias mal iluminadas e a mais dolorosa de todas, uma foto deles juntos com uma casa de madeira ao fundo, que parecia dolorosamente familiar. Nossa casa do lago em Igaratá, aquela mesma que compramos há 2 anos usando meu bônus de fim de ano como presente de aniversário de casamento, o lugar onde deveríamos construir nossas memórias compartilhadas. Ele já as estava construindo, só que não comigo. Havia até uma foto de Clarice sozinha, sorrindo triunfantemente para a câmera, usando uma das camisas sociais de Thales. A náusea subiu pela minha garganta. Eu a engoli e continuei. Depois das fotos, abri as mensagens dele. O histórico de conversa deles era um romance de traição. Apelidos carinhosos, planos para encontros secretos, Thales reclamando de mim, dizendo que eu era muito absorvida pelo meu trabalho, que eu era muito fria, que eu não me importava com ele. Cada frase era um tapa na cara. Ele me pintava como a vilã da sua história, fazendo parecer que esse caso era minha culpa. E então encontrei mais informações sobre Clarice. Seu nome completo era Clarice Fontes, uma representante de vendas de equipamentos médicos de uma grande empresa farmacêutica. E o mais importante, em uma conversa mais antiga, encontrei uma frase que mudou tudo. Breno vai estar em Manaus durante toda a próxima semana a trabalho. A casa do lago estará vazia. Breno, o marido dela. Então Clarice também era uma traidora. Esse não era apenas um problema entre mim e Thales. Havia outra pessoa ferida neste jogo, outra pessoa tendo seu coração partido, enquanto estava completamente alheia a tudo. Naquele exato momento, uma ideia maior e mais ousada se formou em minha mente. Isto já não era sobre a vingança de uma esposa. Era uma questão de justiça. Eu não preguei o olho naquela noite. Minhas mãos, agora frias e resolutas, começaram a trabalhar. Tirei prints de todas as conversas principais e de cada foto naquela pasta oculta. Rastreei as transações no cartão de crédito de Thales, que estava vinculado ao meu, pagamentos de hotéis em Curitiba, em datas em que ele supostamente tinha reuniões, recibos de restaurantes caros, onde nunca tínhamos ido juntos. Salvei tudo, arquivando em uma pasta segura no meu próprio laptop. Em uma noite, eu havia me transformado em uma detetive, juntando os fragmentos da vida dupla do meu marido. Ao amanhecer, encontrei o que estava procurando. Digitei o nome Breno Fontes em um site de rede profissional e adicionei a palavra-chave arquiteto, que havia sido mencionada nas mensagens deles. E lá estava ele. A foto de perfil mostrava um homem com um maxilar forte, cabelo ligeiramente bagunçado e um sorriso que, embora cansado, parecia genuíno. O perfil dele afirmava que era diretor de um escritório de arquitetura especializado em design sustentável. Uma pontada de simpatia por esse homem picou o meu coração. Ele era uma vítima, exatamente como eu. Sentei-me em frente ao meu laptop na sala de estar escura, iluminada apenas pelo brilho da tela. Digitei uma mensagem curta, apaguei e a escrevi novamente. Fiz isso dezenas de vezes, procurando as palavras certas. Finalmente, parei de pensar e deixei meus dedos se moverem por conta própria. Olá, Breno. Meu nome é Lavínia Muniz. Estou convencida de que meu marido, Thales, está tendo um caso com sua esposa, Clarice. Se você quiser saber mais, posso compartilhar as evidências que tenho. Aqui está o meu número. Encarei a frase por alguns minutos. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Esse era o ponto sem volta. Respirei fundo e cliquei, e a mensagem foi enviada.
O celular de Thales já estava de volta ao seu lugar, como se ninguém tivesse tocado nele. O sol da manhã começou a despontar por entre os arranha-céus de São Paulo. Um novo dia havia começado, e a minha guerra estava prestes a estourar. O tempo após clicar no botão de enviar se arrastou com uma lentidão agonizante. Cada segundo parecia um grão de areia, resistindo à queda em uma ampulheta. Voltei para o quarto, coloquei o telefone de Thales exatamente onde estava e retornei para a sala de estar. Sentei-me no sofá macio, mas o meu corpo estava tenso. O meu café da manhã, geralmente tão delicioso, agora deixava apenas um gosto azedo na língua. Do lado de fora da janela, São Paulo começava a esticar seus membros. O som distante de uma buzina de carro, o zumbido de motores dando a partida. Tudo soava distante e abafado, como se eu estivesse dentro de uma bolha à prova de som. Segurei meu telefone com firmeza na mão. Ele parecia tão pesado quanto uma granada com o pino já arrancado. Tudo o que eu podia fazer era esperar. Esperar pela explosão ou pelo pior resultado possível de que nada acontecesse. E se Breno não acreditasse em mim? E se ele achasse que eu era uma mulher louca e ciumenta tentando arruinar o casamento dele? Ou pior, e se ele ligasse para Clarice para confrontá-la? E Clarice contasse tudo para Thales? Meu plano desmoronaria antes mesmo de começar. Eu pareceria uma tola, uma figura patética. Os pensamentos enxameavam na minha cabeça como um bando de corvos. Tentei afastar, luz ligando a TV, abrindo o laptop para checar os e-mails de trabalho, mas foi tudo em vão. Minha concentração estava destruída. Os números nas planilhas, que geralmente pareciam tão organizados e lógicos, agora pareciam dançar sem sentido. Lavínia Muniz, uma diretora financeira conhecida por sua postura calma e habilidade de controlar as situações mais complexas, agora sentia que havia perdido o controle sobre a única coisa que realmente importava, sua própria vida. Uma hora depois, Thales saiu do quarto. Seu cabelo úmido estava penteado para trás. Ele me deu um beijo leve na testa, um gesto tão automático que eu mal senti. "Estou saindo", ele disse. "Eu te ligo quando chegar a Curitiba." "Dirija com cuidado", respondi, forçando um sorriso. Enquanto ele caminhava até a porta, senti uma vontade incontrolável de gritar com ele. Eu queria empurrá-lo para dentro de todas as suas mentiras naquele exato segundo, mas me contive. Raiva quente e explosiva era um luxo que eu não podia me dar ao luxo de ter. Minha raiva era fria, gélida. Eu a estava afiando até que se tornasse uma arma. Depois que Thales saiu, o apartamento pareceu ainda mais silencioso e vazio. A manhã toda, caminhei da sala de estar para a cozinha e vice-versa. Toda vez que meu telefone vibrava com uma notificação de e-mail ou uma mensagem do chat de trabalho, meu coração saltava pela boca. 3 horas pareceram 3 anos. Eu estava pronta para desistir, para me convencer de que aquela era uma ideia estúpida. Quando o telefone finalmente tocou, um número desconhecido piscou na tela. Minha mão tremeu ligeiramente ao deslizar o ícone verde. Saí para a varanda para pegar um pouco de ar fresco e acalmar meu coração acelerado. "Alô", eu disse, tentando fazer minha voz soar normal. Houve silêncio do outro lado, apenas uma respiração pesada. Então, uma voz masculina respondeu, profunda e exausta. "Aqui é Breno Fontes. Eu recebi a sua mensagem." A voz dele era exatamente como eu havia imaginado, calma na superfície. Mas eu podia sentir um tremor oculto, o tremor de uma fundação que acabara de rachar. "Obrigada por ligar", eu disse. "Isso é algum tipo de piada?" Ele perguntou diretamente. Sem preâmbulos. "Eu gostei daquilo. Eu gostaria que fosse." Eu respondi. Minha garganta estava seca, mas temo que não seja. Eu tenho provas, mensagens, fotos, até mesmo os planos deles para este fim de semana. Ouvi ele suspirar pesadamente. O suspiro de um homem cujo mundo acabara de virar de cabeça para baixo. Neste fim de semana, Clarice me disse que iria para Igaratá para um retiro corporativo com os colegas de trabalho. A voz dele soou como se estivesse falando mais para si mesmo do que para mim. Meu marido me disse que iria a um seminário de clientes em Curitiba. Eu rebati. Eles estão planejando se encontrar na nossa Casa do Lago no interior de São Paulo. A menção à Casa do Lago em Igaratá atingiu como um golpe físico. O silêncio na linha ficou mais denso. Uma Casa do Lago. A Casa do Lago que eu comprei, eu continuei. A Casa do Lago que talvez você tenha projetado.
Nós dois fomos traídos em um espaço que por direito nos pertencia. O que você quer? Ele finalmente perguntou. A hesitação transparecia em suas palavras. Este era o momento crucial. Respirei fundo e reuni toda a minha coragem. Eu quero que nós os peguemos lá juntos, antes mesmo que eles tenham a chance de abrir o vinho ou tirar os casacos. Silêncio novamente. Eu podia imaginar Breno do outro lado da linha processando minhas palavras. Um pedido louco, uma cena saída diretamente de um filme. Eu estava preparada para que ele recusasse e me chamasse de louca. Eu não quero um escândalo, ele disse depois de um momento. Eu não quero gritaria. Eu também não. Eu respondi rapidamente. Eu só quero que eles nos vejam. Eu queria que eles enfrentassem a verdade. Eu quero que eles encarem a verdade sem qualquer espaço para novas mentiras ou desculpas. Ouvi a respiração dele novamente, sentindo o conflito interno que se enfurecia dentro dele. O desejo de fugir dessa amarga realidade lutava contra o ímpeto de olhar lá nos olhos. Tudo bem, ele disse por fim. Essa única palavra carregava um peso imenso. Estava cheia de resignação e determinação. Mas vamos nos encontrar primeiro. Eu quero ver tudo, você sabe, com meus próprios olhos. Uma onda de alívio varreu o meu corpo, deixando meus joelhos fracos. Eu não estava sozinha. Eu tinha um aliado. Claro, eu disse. Nós concordamos com um horário e um local para nos encontrarmos no dia seguinte, sábado de manhã, em uma pequena lanchonete de um posto de parada logo na saída da rodovia Fernão Dias. No caminho para o interior, um território neutro, a meio caminho entre nossos mundos divididos. Ao desligar, fiquei na varanda, olhando para a cidade agora fervilhando de vida. O meu humor havia mudado. O vazio que senti de manhã agora estava preenchido com um propósito claro, uma estranha aliança forjada em uma dor idêntica. Éramos dois estranhos unidos pela traição e íamos enfrentar essa tempestade juntos. Na manhã de sábado, o céu estava cinza, como se o próprio clima sentisse a tensão pairando no ar. Dirigi sozinha pela rodovia movimentada. A música que costumava me acompanhar em viagens agora parecia uma distração irritante. Então eu desliguei o rádio. O único som era o zumbido dos pneus no asfalto e o ronronar constante do motor. Minha mente estava fervendo. Repassei todos os cenários possíveis do que poderia acontecer quando eu encontrasse Breno. Cheguei ao posto de parada meia hora mais cedo. Estava bastante cheio. Família saindo para uma viagem de fim de semana e caminhoneiros parando para descansar. Escolhi uma mesa discreta no canto da lanchonete. Pedi um café preto e me sentei com uma visão clara da entrada. Eu podia ver todo mundo entrando e saindo. Toda vez que a porta se abria, meu coração batia um pouco mais rápido. Exatamente às 10 da manhã, um homem alto com uma jaqueta marrom clara entrou. Seu passo era decidido, mas seus ombros estavam ligeiramente curvados, como se carregasse um peso invisível. Eu o reconheci instantaneamente pela foto de perfil. Breno. A exaustão nos olhos dele era muito mais real pessoalmente. Ele olhou ao redor e seus olhos encontraram os meus. Um brilho de reconhecimento cruzou seu rosto. Eu dei um leve aceno com a cabeça. Ele caminhou até a minha mesa e sentou-se na cadeira à minha frente sem dizer uma palavra, sem cumprimentos formais, sem introduções. Nós já nos conhecíamos da maneira mais estranha e dolorosa possível. Peça alguma coisa, sugeri, tentando quebrar o silêncio constrangedor. Ele balançou a cabeça. Não, obrigado. Vamos direto ao ponto. Eu suspirei e tirei meu celular da bolsa. Coloquei-o na mesa entre minha xícara de café e um pequeno frasco de álcool em gel. Abri a galeria, naveguei até a pasta que havia preparado e deslizei o telefone em direção a ele. Aqui, eu disse baixinho. Breno encarou o celular por alguns momentos antes de pegá-lo. Ele tinha mãos grandes e fortes, as mãos de um arquiteto, um homem que constrói coisas. A ironia era cruel. As mãos que haviam construído tanto agora eram forçadas a segurar a evidência do que havia sido destruído. Ele começou a deslizar a tela com o polegar. Observei seu rosto de perto. Vi seu maxilar travar enquanto lia as mensagens carinhosas entre Thales e Clarice. Vi um músculo contrair-se em sua têmpora ao ver as selfies deles, sorrindo felizes. Eu o vi prender a respiração olhando para as faturas do cartão de crédito, reservas de hotéis e jantares românticos. Mas a reação mais forte veio de uma foto específica, uma foto de Clarice posando no deck da casa do lago no interior. Vi a mão dele apertar o telefone.
seus nós dos dedos ficarem brancos e seus olhos se concentrarem nos detalhes ao fundo, as vigas de madeira que ele havia selecionado, o design das grades, os azulejos do chão. Naquele momento, percebi que ele não estava apenas olhando para a foto de sua esposa infiel. Ele estava vendo a traição dentro de sua própria obra-prima. Ele viu mentiras profanando o espaço que havia criado com seu próprio suor e imaginação. Ele colocou o celular de volta na mesa muito lentamente, como se fosse um cristal frágil. Inclinou-se para trás na cadeira, fechou os olhos por um segundo e soltou um suspiro incrivelmente pesado. Esses azulejos eu mesmo escolhi, ele disse com a voz rouca. Cada pequeno detalhe daquela casa eu escolhi. Clarice costumava dizer que não gostava muito de ir para lá, que era silencioso demais. Ele soltou uma risada seca e desprovida de qualquer humor. Acontece que ela só não gostava de ir para lá comigo. O silêncio envolveu a nossa mesa. Eu dei a ele tempo para processar tudo. Eu conhecia essa dor. A dor de perceber que um lugar que você considerava sagrado havia sido violado. Eu suspeitava. Ele falou novamente, olhando sem expressão pela janela. Por um bom tempo, ela estava ficando mais distante, ficando com raiva de coisas triviais. Ela se recusava a ter conversas sérias ou a fazer terapia de casal. Ela sempre dizia que eu trabalhava demais, que não tinha tempo para ela. Agora eu entendo, ela não precisava do meu tempo, porque estava dando todo o tempo dela para outra pessoa. Era a minha vez de compartilhar a história de Thales. Como as pequenas mentiras se acumularam em uma montanha, sobre os meus sentimentos ignorados, sobre como nossa situação financeira estava apertada por causa do estilo de vida luxuoso de Thales, um fato que ela provavelmente nem sabia. Nós conversamos por quase 1 hora, não como dois estranhos, mas como duas pessoas no mesmo barco, pegas juntas em uma tempestade de traição. Nós não estávamos mais sozinhos. Eu ainda tenho uma chave extra da casa do lago, Breno disse de repente. Seus olhos agora olhavam diretamente nos meus com um novo brilho. Um brilho de determinação. Clarice não sabe que eu aguardei. Thales acha que estou em uma viagem de negócios em Manaus neste fim de semana. Ela nem conseguiria imaginar que eu estaria em qualquer lugar perto do interior de São Paulo. Então nós iremos primeiro, Breno continuou. Nós vamos esperar por eles lá, mas como eu disse, sem gritaria ou escândalos. Nós vamos simplesmente sentar lá, deixar que eles nos vejam e a verdade fará o resto. Eu estava em total acordo. Nosso plano agora parecia real, tangível. Acertamos os detalhes finais. Eles chegariam por volta das 18h no dia seguinte. Nós estaríamos lá bem cedo de manhã para montar o nosso cenário. Seríamos tanto o público quanto os personagens principais no ato final de nossos casamentos. Quando nos despedimos do lado de fora da lanchonete, não houve aperto de mão, nem longas despedidas. Apenas um breve aceno com a cabeça, uma compreensão silenciosa. Éramos parceiros nesta dolorosa missão. Dirigindo de volta para casa, me senti estranha. O meu fardo não havia ficado mais leve, mas eu já não o carregava sozinha. Havia outra pessoa que o compreendia, outra pessoa que ficaria ao meu lado quando a tempestade desabasse. O céu permaneceu cinza, mas eu senti como se visse um fraco raio de luz ao longe. Não uma luz de esperança para consertar o que já estava quebrado, mas a luz do encerramento definitivo. E por enquanto, isso era o suficiente. No domingo de manhã, saí da cidade de carro enquanto o céu ainda estava pintado de um roxo pálido. As estradas estavam vazias, permitindo-me dirigir em silêncio, acompanhada apenas pelos meus pensamentos. À medida que eu deixava a cidade para trás, o ar que entrava pela fresta da janela ficava mais puro. Comecei a sentir o cheiro de pinheiros e da água fresca do lago. Igaratá, um lugar que deveria ser um santuário, um guardião de doces memórias. Agora parecia um campo de batalha para o qual eu estava marchando. A casa do lago ficava um tanto isolada no final de uma estrada de terra, cercada por um bosque denso. Ao virar na entrada de Cascalho, eu a vi. Uma estrutura de madeira de 2 andares que parecia se misturar com a natureza ao redor. Linda, serena e cheia de mentiras. Estacionei o meu carro ao lado do sedã prata que já estava ali. O carro de Breno. Ele havia chegado. Meu coração bateu um pouco mais rápido, pois esta era a realidade. Isso estava realmente acontecendo. Peguei minha bolsa no banco do passageiro e, respirando fundo para me acalmar, saí do carro. O ar da manhã estava fresco e ligeiramente úmido. Ao longe,
O farfalhar do vento através dos pinheiros servia como uma trilha sonora melancólica. A porta da frente estava destrancada. Eu a empurrei lentamente e entrei. Breno estava de pé em frente à grande janela da sala de estar que dava vista direta para o lago. Nas mãos dele, segurava uma caneca de café, com um fino fio de vapor subindo dela. Ele não se virou quando entrei, como se já tivesse sentido a minha presença. Há quanto tempo você está aqui? A minha voz soou um pouco rouca. Cerca de 1 hora, ele respondeu, ainda olhando para a água. Eu precisava de um tempo para ver este lugar novamente. Eu entendi o que ele queria dizer. Joguei minha bolsa em um dos sofás e fui ficar ao lado dele, olhando para a mesma paisagem. O lago estava calmo naquela manhã, com uma cor cinza chumbo. Lembrei-me de estar exatamente neste lugar com Thales 3 anos atrás, após um aborto espontâneo. Thales havia me abraçado com força. Ele prometeu que superaríamos tudo juntos, que este lugar seria testemunha de nós reconstruindo a nossa felicidade. Aquela promessa agora parecia veneno. A última vez que estive aqui foi há 3 anos. Eu disse baixinho, mais para mim mesma do que para Breno. Depois de perder o nosso primeiro bebê, Breno finalmente se virou e olhou para mim. Em seus olhos cansados, havia um vislumbre de compaixão, a compreensão de um homem que sabe como é a sensação de perda. Clarice também queria muito ter filhos, ele disse suavemente. Depois de 2 ciclos falhos de fertilização in vitro, ela parou de falar sobre isso. Eu achei que fosse porque era doloroso demais para ela. Acontece que a mente dela estava ocupada com outra coisa. Voltamos ao silêncio, cada um perdido na própria dor. Não havia lágrimas, apenas uma quietude pesada, cheia de palavras não ditas e promessas quebradas. Naquele silêncio, encontramos uma estranha conexão. Nós não éramos amigos, nem mesmo bons conhecidos. Éramos 2 almas feridas de pé nas ruínas de nossos casamentos, tentando encontrar uma maneira de não desmoronar com eles. Você acha que estamos levando isso longe demais? Uma minúscula fresta de dúvida rastejou para minha mente. Breno balançou a cabeça lentamente, seu olhar retornando para o lago. Não, talvez se isso fosse apenas por vingança, mas não é. É sobre forçar-los a encarar a realidade sem nenhum embelezamento. É sobre pegar de volta a verdade que foi roubada de nós. As palavras dele me deram força. Sim, ele estava certo. Não era sobre machucá-los. Era sobre dar um basta na nossa própria dor. Sobre encerrar um capítulo de uma forma que não deixasse perguntas sem resposta, sem espaço para mais manipulação. Então vamos preparar o cenário, eu disse, minha voz ficando mais firme. Entramos em ação, não como anfitriões preparando uma festa, mas como investigadores forenses reconstruindo a cena de um crime. Cada movimento que fazíamos era imbuído de significado, um ritual silencioso. Comecei limpando a longa mesa de jantar de madeira no centro da sala, a mesa onde Thales e Clarice provavelmente haviam se sentado, planejando sua próxima mentira. Esfreguei a superfície até ela brilhar, como se tentasse apagar os rastros da traição deles. Breno também fez a parte dele. Breno foi até o carro e voltou com uma garrafa de vinho tinto. O favorito da Clarice, ele disse, colocando a garrafa no centro da mesa. Um pequeno detalhe que infligia uma dor imensa. Peguei 4 taças de cristal no armário da cozinha. As mesmas taças que Thales sempre insistia em usar quando vínhamos para cá. Fazia parte do ritual dele para exibir seu gosto refinado. Eu as arrumei na mesa, perfeitamente alinhadas, 2 de um lado, 2 do outro. A configuração perfeita para um confronto. Movemos 2 poltronas grandes, de modo que seus encostos ficassem voltados para a entrada. Dessa forma, quando eles entrassem, não teriam escolha a não ser contorná-las e nos encontrar cara a cara. Nós não íamos atacar pelas costas. Nós estávamos esperando por eles de frente. Ajustamos a iluminação do ambiente para que ficasse quente. Um tom amarelado, não muito brilhante para não criar uma tensão desnecessária, mas claro o suficiente para que pudéssemos captar cada nuance das expressões que logo apareceriam em seus rostos. Nós queríamos ver tudo. A surpresa, a culpa, o medo. Como você acha que eles vão reagir? Perguntei, enquanto nos sentávamos por um momento para avaliar nosso trabalho. O ambiente parecia tão normal, tão pacífico, a armadilha perfeita. Breno balançou a cabeça. Clarice vai chorar. Essa é a arma dela. Thales, eu não sei. Talvez ele fique com raiva.
talvez ele implore. Mas de uma coisa eu tenho certeza: nenhum deles estará preparado para o fato de que nós sabemos de tudo. Eles não estariam preparados para nós. Passamos o resto do dia conversando. Já não falávamos sobre a traição, mas sobre nós mesmos. Falei para ele sobre o meu sonho de abrir uma pequena livraria em Paraty. Um sonho do qual Thales sempre rira, chamando-o de irrealista. Breno falou sobre como quase largou a arquitetura uma vez para ir à França estudar para ser chefe pâtissier. Conversamos sobre as versões de nós mesmos que havíamos perdido há muito tempo, enterradas sob camadas de concessões e sacrifícios em nossos casamentos. Do lado de fora, o céu lentamente começou a ganhar um tom de laranja queimado. O relógio na parede marcava 17. Menos de 1 hora. Eu disse baixinho: "Você está com medo?" Breno olhou nos meus olhos. "Eu não tenho medo da verdade. Tenho medo de perdoar o que não merece ser perdoado." Eu assenti lentamente. Caminhamos até o deck e ficamos lado a lado, assistindo ao pôr do sol. Uma brisa suave trouxe o perfume do silêncio de outono. O tempo pareceu parar. Nós estávamos prontos. O palco estava montado. Agora só restava esperar que os atores principais chegassem. Às 17h57, o ar dentro da casa ficou tão denso e tenso que parecia uma corda de violão prestes a arrebentar. Breno e eu sentamos em silêncio nas 2 poltronas de costas para a porta. Éramos como 2 estátuas esperando a peça começar. Na mesa entre nós estava a garrafa de vinho tinto, ladeada pelas taças de cristal vazias. Descansando na cadeira ao meu lado havia um grosso envelope pardo. Dentro estava toda a nossa munição, cópias das mensagens deles, impressões das faturas do cartão de crédito, até mesmo uma curta gravação de áudio de uma ligação para a secretária de Thales, que casualmente confirmou que nenhum seminário com clientes estava agendado em Curitiba para o fim de semana. Nós não tínhamos vindo de mãos vazias. E então nós ouvimos o barulho do cascalho esmagado sob os pneus de um carro. O som foi tão alto no silêncio que perfurou direto o meu coração. Breno se virou e olhou para mim. Seus olhos faziam uma pergunta silenciosa. Não disse nada, apenas dei um aceno curto e firme com a cabeça. Era a hora. Um SUV preto estacionou bem em frente ao deck. Nós podíamos vê-lo claramente através das grandes janelas. Thales saiu primeiro, do lado do motorista. Ele vestia uma jaqueta de couro, carregando uma pequena bolsa de viagem em uma mão e uma sacola de presente na outra. Ele parecia relaxado, feliz. Clarice saiu do lado do passageiro logo em seguida. Nas mãos dela segurava um buquê de tulipas rosa claro. Eles estavam rindo juntos. O som da risada deles, alegre e despreocupada, chegava fracamente a nós vindo do lado de fora. Pareciam um casal de recém-casados chegando ao seu pequeno paraíso. A cena pareceu uma facada no estômago. A ilusão da felicidade deles construída sobre a nossa dor. A chave girou na fechadura. A porta de madeira se abriu com um rangido. Clarice entrou primeiro com um sorriso ainda brincando nos lábios. Ela entrou elegantemente na sala. Seu olhar varreu o espaço. E então seu sorriso congelou. Literalmente congelou pela metade, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na vida dela. Seus olhos, brilhantes momentos antes, se arregalaram, enchendo-se primeiro de confusão, depois de puro horror, enquanto seu olhar mudava de mim para Breno sentado ao meu lado. Thales, entrando logo atrás dela, esbarrou nas costas dela quando ela parou tão abruptamente. "O que foi, amor?" A voz dele ainda soava alegre. Então ele olhou para cima, seguindo o olhar de Clarice, e naquele segundo, nossos olhos se encontraram. Eu observei a transformação acontecer em questão de segundos. Confusão, choque, negação e finalmente um pânico tão puro que era quase tangível. A sacola de presente escorregou da mão dele. Uma garrafa de champanhe caro lá dentro rolou pelo chão de madeira e se espatifou contra o pé da mesa. Pop! Um pequeno estouro seguido pelo som de líquido espumante vazando, enchendo o ambiente com um cheiro forte de álcool. A boca de Clarice se abriu, mas nenhum som saiu. O buquê de tulipas escorregou por entre os dedos dela. Delicadas pétalas cor-de-rosa se espalharam pelo chão. Era a metáfora visual perfeita para o que acabara de acontecer. A fantasia dela havia se estilhaçado em pedaços. O silêncio, quebrado apenas pelo tilintar dos cacos de vidro do champanhe, retornou mais pesado e sufocante do que antes. Deixei o momento se arrastar por alguns segundos,
para que eles pudessem compreender totalmente a realidade. Então eu falei: bem-vindos ao fim de semana de vocês. Minha voz soou leve, como uma brisa, serena, em forte contraste com a atmosfera eletrizada. Nós preparamos o vinho, os assentos e a verdade. Tales estava paralisado. Seus lábios se apertaram em uma linha fina. O rosto dele ficou pálido. Clarice deu meio passo para trás, lançando um olhar para Breno, como se buscasse ajuda. Uma saída para esse pesadelo. Mas não havia saída. Não havia onde se esconder. A cortina havia subido. A apresentação havia começado. Os cacos da garrafa de champanhe quebrada brilhavam no chão de madeira, refletindo a luz quente da sala. O cheiro forte de álcool agora se misturava ao perfume das tulipas murchas e pisoteadas. Em meio a esse pequeno caos, nós 4 permanecemos imóveis, travados em um quadro surreal. Tales foi o primeiro a se mover, o primeiro a tentar juntar os cacos da realidade que acabara de se despedaçar em 1000 fragmentos. Lavínia, ele começou. Com a voz rouca, ele deu um passo à frente, erguendo a mão como se tentasse me acalmar, como se eu fosse um animal selvagem que precisasse ser domado. Uma risada seca, desprovida de qualquer diversão, escapou dos meus lábios, o clichê que inicia a primeira linha de defesa de qualquer traidor pego no flagra. Ah, entendo, eu disse, inclinando levemente a cabeça. E o que exatamente isso deveria parecer? Explique para mim, Tales. O que eu devo achar de tudo isso? O que eu deveria pensar sobre a mensagem da Clarice, dizendo que não via a hora de te encontrar na nossa casa do lago, ou sobre o conjunto de lingerie que ela comprou especialmente para você? O rosto de Tales se contorceu. Ele claramente não esperava que eu soubesse de detalhes tão específicos. Seus olhos dispararam para Clarice em pânico. Eu continuei, minha voz firme e constante, como uma promotora lendo as acusações. O que eu devo pensar sobre as cobranças no cartão de crédito em restaurantes de luxo onde nunca fomos juntos? Ou os recibos do Uber mostrando você sendo deixado no bairro da Clarice nas noites em que afirmava estar trabalhando até tarde no escritório? Cada pergunta era um ataque de precisão. Eu sabia disso pela forma como os ombros dele caíram, pela forma como ele evitava o meu olhar. Foi a vez de Breno se levantar. Ele não olhou para Tales. Seus olhos estavam travados em sua esposa, Clarice, que tremia perto da porta. E quanto a mim, Clarice? Breno perguntou. A voz profunda dele tremeu com uma emoção reprimida. O que eu devo pensar? Você me disse que estava indo para um retiro corporativo em Igaratá com os seus colegas de trabalho. Você até me mandou uma mensagem ontem à noite, logo antes de desligar o celular. Boa noite. Sinto sua falta. Eu inventei isso também. A pergunta de Breno quebrou as defesas de Clarice. As lágrimas que ela estava segurando finalmente irromperam. Ela cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Breno, por favor, não faça isso. Ela conseguiu espremer entre os soluços. Não faça o quê? A voz de Breno subiu uma oitava. Sua dor agora era audível. Não fique aqui parado olhando nos seus olhos. Não ouça a verdade. Não assista a minha esposa me trair em uma casa que eu construí com as minhas próprias mãos. Essa última frase foi um golpe baixo. Até para mim, essa casa era a criação dele. Cada canto era uma manifestação da sua arte e do seu amor, e eles haviam profanado isso. Fui até a mesa e peguei o envelope pardo que eu havia preparado. Eu não o abri. Apenas o joguei na mesa com um estalo alto o suficiente para chamar a atenção deles. Não vim aqui para brigar, eu disse. A minha voz assumiu o controle da sala mais uma vez. Eu vim com fatos. Tales olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Em um acesso de raiva e desespero, ele o agarrou e o rasgou, abrindo-o. Puxou a pilha de papéis de lá de dentro. Observei os olhos dele dispararem rapidamente pelas linhas. Observei o rosto dele mudar ao ver os registros de mensagens impressos, as evidências fotográficas, os extratos financeiros. Os olhos dele, antes cheios de pânico, agora ficaram vermelhos de raiva. Após alguns segundos, ele bateu os papéis com força no chão. Você me espionou, ele gritou, finalmente perdendo o controle. Olhei-o bem nos olhos, sem piscar. Eu não te espionei, Tales. Eu confirmei a verdade. Uma verdade da qual eu suspeitava há tempo demais. E já que você foi tão meticuloso nas suas mentiras, eu tive que ser ainda mais meticulosa para encontrá-las. Clarice desabou em uma das cadeiras de jantar. O corpo dela tremia de soluços.
Breno não se moveu um centímetro para confortá-la. Ele ficou ali olhando para a esposa com uma mistura de decepção, raiva e tristeza profunda. Há quanto tempo? Breno perguntou a Clarice. A voz dele caiu novamente, soando muito mais fria. 7 meses, Clarice sussurrou. 7 meses? 210 dias de mentiras. Senti um nó se apertar no meu peito. Durante aqueles 7 meses, eu ainda estava tentando ser uma boa esposa, tentando consertar o que eu achava que estava dando errado no nosso casamento, sem saber que eu estava lutando sozinha. Thales caminhou em minha direção novamente, desta vez com um olhar suplicante. Lavínia, eu estraguei tudo. Eu sei que cometi um erro terrível, mas isso não significa que deixei de te amar. Dei um passo para trás, criando distância entre nós. Pare, eu disse, minha voz vacilando pela primeira vez, não de tristeza, mas de uma raiva que finalmente havia atingido o seu pico. Não me fale sobre amor, Thales. Se o amor de que você fala é isso, não quero. Se o amor de que você está falando é do tipo que permite que você me traia com outra mulher, eu não o quero. Fiz uma pausa, deixando uma memória amarga vir à tona, olhando ao redor da sala. E se o amor de que você está falando é do tipo que permite que você traga a sua amante exatamente para o lugar onde perdemos o nosso bebê, então você pode ficar com ele. Minhas palavras pairaram no ar como uma nuvem tóxica. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Até os soluços de Clarice pararam. Eu vi Thales congelar. Ele parecia ter levado um tapa na cara. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Aquela memória, a nossa ferida mais profunda, era a arma definitiva contra a qual ele nunca poderia lutar. Dei a ele um último olhar. Você pode ir embora agora, ou pode se sentar e escutar até o fim. Mas se você acha que ainda há uma chance de perdão, então você não sabe quem eu sou de jeito nenhum. Breno virou-se para Clarice, depois olhou para mim. Eu preciso de um pouco de ar fresco. Eu assenti com a cabeça. Eu também. Nós dois saímos, passando de raspão por Thales e Clarice, que permaneceram pregados em seus lugares. Saímos para o deck, deixando os dois no meio dos destroços das mentiras que acabáramos de explodir. Do lado de fora, o céu de Igaratá havia ficado quase completamente escuro. O vento farfalhava pelos pinheiros mais forte do que antes. A tempestade estava apenas começando. Após passarmos alguns minutos no deck, deixando o ar fresco limpar nossas mentes, voltamos para a sala de estar. Tudo lá dentro estava desolador. A atmosfera lá dentro parecia pós-apocalíptica. Thales e Clarice estavam agora sentados em cadeiras bem distantes um do outro, evitando contato visual. Os papéis detalhando a traição deles estavam espalhados pelo chão como folhas mortas de outono. O ar estava denso com arrependimento e verdades dolorosas. Puxei uma cadeira e sentei-me diretamente de frente para Thales. Breno sentou-se ao meu lado. Seu olhar frio e direto estava fixado em Clarice. Por um longo tempo, ninguém disse uma palavra, até que coloquei uma segunda pasta na mesa. Era cor de vinho, diferente do primeiro envelope. Senti a atmosfera mudar instantaneamente. Thales, eu comecei, olhando-o nos olhos. Você alguma vez contou a Clarice por que tivemos contas bancárias separadas nos últimos 6 anos? O corpo de Thales ficou tenso. Ele me olhou com uma expressão suplicante. Lavínia, isso não tem nada a ver com... Eu mesma conto a ela. Interrompi, cortando a desculpa dele. Mudei o meu olhar para Clarice, que agora me olhava com confusão. Você provavelmente não sabe disso, Clarice, mas este homem que você admira tanto, Thales, acumulou mais de 350 mil em dívidas de cartão de crédito em 2018. Os pais dele tiveram que resgatá-lo secretamente para salvar a carreira corporativa dele. Depois disso, eu tive que separar as nossas finanças, não por desconfiança, mas porque vi em primeira mão o quão bem ele conseguia esconder algo tão grandioso. O choque no rosto de Clarice era genuíno. Tenho certeza, Thales. Você nunca contou a ela sobre isso, porque não tem nada a ver com hoje. Thales disparou defensivamente. Tem sim, eu rebati calmamente. Tem tudo a ver com a mentira. Thales, você justificou o seu caso dizendo à sua amante que eu era muito ocupada, muito fria. Mas você esqueceu de mencionar que era eu quem carregava a maior parte do nosso fardo financeiro. Eu era quem pagava a hipoteca desta casa todos os meses, enquanto você brincava e mentia pelas minhas costas. Thales abaixou a cabeça.
Ele não tinha mais nada a dizer. Minha verdade havia desarmado todas as desculpas dele. Agora era a vez de Breno. A voz dele, firme, mas gélida, foi direcionada a Clarice. E você, Clarice, você me disse que o banco estava atrasando a aprovação do empréstimo para os reparos do nosso telhado. Mas, na realidade, você transferiu R$75.000 para uma clínica de reabilitação em Itaipava. O destinatário, Murilo Fontes, o seu irmão, certo? Clarice ficou sem palavras. O rosto dela ficou ainda mais pálido. Eu não queria chatear você. Não, Breno disse. Você não queria compartilhar a verdade. Você viveu 2 vidas, uma comigo, uma com Thales. E a pior parte é que ambas foram construídas sobre segredos. Você mentiu para mim sobre os problemas da sua família. E tenho certeza de que você também não contou a Thales sobre eles. O silêncio reinou na sala mais uma vez. Eu assenti lentamente. Essa é a única coisa que vocês dois têm em comum, eu disse, olhando de um lado para o outro, entre Thales e Clarice. Vocês nunca foram honestos conosco, seus cônjuges, ou mesmo um com o outro. Vocês apenas apresentavam uma versão lindamente embalada de si mesmos que achavam que a outra pessoa gostaria. Clarice começou a chorar novamente. A dor dela parecia sem fim. Eu não queria que chegasse a esse ponto, mas vocês deixaram acontecer. Eu retruquei. Eu não sei o que machuca mais, ser traída ou perceber que a pessoa que te traiu sequer tem a coragem de admitir que estava errada desde o começo. Thales levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Sinto muito, Lavínia. Sinto muito mesmo. Me desculpe. Eu olhei para ele. Uma gota de pena se misturou à minha raiva. Desculpas não mudam os fatos, Thales. E o amor, se é que existiu de alguma forma, não pode salvar um casamento que apodreceu desde as raízes. Breno se levantou. Ele não parecia mais com raiva, apenas infinitamente exausto. Sabe qual é a parte que mais dói, Clarice? Ele disse. Não é a traição. É o fato de que você nunca, nem por um único segundo, pensou em confiar a mim os seus problemas. Você decidiu que eu não era digno de compartilhar os seus fardos. Bem quando parecia que todas as cartas do engano deles estavam na mesa. Quando pensamos que nada mais poderia nos surpreender, Clarice levantou-se de repente. As mãos dela agarraram a beirada da cadeira. Os olhos dela estavam vermelhos de chorar, mas havia algo mais neles, uma mistura de medo e confusão. Tem mais uma coisa que eu não disse. A voz dela tremeu. Todos os olhos se voltaram para ela. Breno franziu a testa. Thales olhou para ela com desconfiança. Clarice engoliu em seco. O olhar dela disparou para Thales e depois parou em mim. Estou grávida. Um silêncio absoluto pairou na sala. Um silêncio tão profundo que o tic-tac do relógio de parede de madeira soou ensurdecedor. Cada segundo era como uma lâmina cortando o ar. Thales pulou da cadeira. O quê? O que você disse? Clarice assentiu. Os lábios dela tremeram. Descobri na semana passada. Eu ia te contar aqui neste fim de semana. Ela direcionou essa última frase a Thales. Breno congelou. A expressão dele era indecifrável. Então ele perguntou, com uma voz pouco acima de um sussurro. É dele? Clarice virou-se para Breno. As lágrimas escorreram pelo rosto dela novamente. Sim, tenho certeza. Thales e eu sempre usamos proteção. Meu mundo pareceu virar de cabeça para baixo. Por alguns segundos, minha mente ficou completamente em branco. Ninguém havia nos preparado para isso. Não havia roteiro. Não havia plano de como lidar com a bomba relógio que acabara de detonar no meio de nós. A introdução de uma nova vida mudou toda a dinâmica. A introdução de uma nova vida mudou toda a dinâmica desse confronto. Isso o transformou em algo muito mais complexo, muito mais doloroso. A confissão de Clarice pairou no ar denso. A bomba relógio havia detonado silenciosamente, mas o seu impacto foi devastador. Uma nova vida concebida em meio a um mar de mentiras e destruição. Por um momento, a minha mente se desligou completamente. O cenário que eu havia planejado tão cuidadosamente, o confronto que eu havia controlado com tanta frieza, acabara de ser lançado em uma dimensão de caos imprevisível. Thales foi o primeiro a se recuperar do choque, mas a reação dele não foi a de um homem que acaba de descobrir que a amante está grávida. Havia surpresa, sim, mas o horror e a repulsa dominaram. Os olhos dele dispararam do rosto de Clarice para a barriga dela e voltaram. Você está grávida do filho dele?
Ele perguntou com a voz estrangulada. Ele ergueu o queixo em direção a Breno. A maneira como ele disse dele com tanto desdém fez parecer que essa gravidez era uma complicação irritante, uma mancha em sua fuga perfeita da realidade. E pela primeira vez naquela noite, eu vi um lampejo de raiva real no rosto de Clarice. Através de seus soluços e rosto inchado, ela lançou a Thales um olhar cortante. Não o chame de ele desse jeito, ela sussurrou furiosa. Ele tem um nome. Ele é Breno, meu marido. E sim, eu cometi um erro ao traí-lo. Mas pelo menos eu nunca menti para ele sobre o que eu sentia por você. As palavras de Clarice foram um tapa duplo para Thales. Primeiro, a confirmação de que a criança não era dele. Segundo, a acusação implícita de que o amor de Thales por mim não passava de uma mentira. Vi Thales dar um passo para trás. O rosto dele se transformou em uma máscara impenetrável. Choque, vergonha ou talvez o vazio absoluto de um homem percebendo que perdeu tudo. Ele me perdeu e parece que ele nunca possuiu Clarice de verdade. Ele era apenas uma parada para descanso, uma fuga temporária. Enquanto os três estavam envolvidos nesse novo drama, eu senti algo estranho. Clareza. A gravidez de Clarice foi um choque, mas não mudava nada para mim. Era um problema dela. Era a consequência das ações deles. O caos dela não era mais o meu caos. Esse nó complicado que acabara de ser atado, na verdade, apenas fortaleceu a minha determinação de cortar os fios que me prendiam a todos eles. Respirei fundo, acalmando o meu pulso momentaneamente acelerado, e me tornei a Lavínia que eu conhecia de novo. A diretora financeira, calma, metódica, sempre focada no resultado final. Acho que já temos surpresas suficientes para uma noite. Minha voz cortou a tensão entre eles. Inclinei-me para a frente e peguei a minha bolsa do chão, abri-a e tirei a última pasta cor de vinho. Coloquei-a lentamente na mesa de centro, ao lado da garrafa de vinho intocada. E como todas as cartas estão na mesa, não vou prolongar isso. Abri a pasta. Lá dentro havia uma pilha de papéis perfeitamente dobrados. Estes são os papéis do divórcio. E toda a documentação financeira que preparei, expliquei. Os nossos bens em comum já foram legalmente separados em contas individuais. Tudo já foi revisado pelo meu advogado. Ao contrário de certas pessoas nesta sala, eu não escondo nada. Thales olhou para os papéis com descrença. Lavínia, você não pode. Você pode ler, luz agora, ou se recusar a assinar. Continuei, ignorando o apelo na voz dele. Mas isso não mudará a minha decisão. Do outro lado da sala, Clarice sentou-se novamente. As mãos dela instintivamente se enrolaram ao redor da barriga. Breno virou-se para ela. A frieza no rosto dele se dissolveu lentamente, dando lugar a uma expressão de exaustão e resignação. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, ele disse a Clarice. A voz dele era baixa, mas controlada. Mas se você for ficar com este bebê, eu vou cuidar dele. A criança não tem culpa de nada disso. Eu vi um vislumbre de alívio nos olhos de Clarice. Ela assentiu, engasgada demais pelos soluços para falar. Eu sei. Obrigada por dizer isso. Olhei de volta para Thales. Não sei se você tem mais alguma coisa a dizer, mas, se tiver, agora é a hora. Ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, exaustos. Lavínia, ele disse, nada disso vale a pena para destruir o nosso casamento, pois tivemos tantas memórias boas. Lá estava a cartada final dele. As memórias. Eu assenti com a cabeça. Isso é verdade, Thales. Nós tivemos muitas memórias boas, mas o fato de você ter escolhido trocar todas elas pela emoção barata de um caso com alguém que nem sequer foi honesta com o próprio marido, significa que eu tenho que proteger o resto da minha vida das suas péssimas decisões. Tirei uma caneta do bolso da jaqueta. Com traços firmes, assinei todas as páginas onde a minha assinatura era necessária. Na sala silenciosa, o som da ponta da caneta deslizando pelo papel era nítido. Cada traço era uma libertação. Eu não estava mais me agarrando a um casamento frágil. Eu não estava mais tentando confiar em alguém que não merecia. Ao soltar a caneta, senti-me mais leve do que me sentia em anos. Olhei para Thales, o homem que outrora fora toda a minha juventude, o sonho da minha família. Boa sorte, eu disse a ele. Você vai precisar. Quando me levantei, Breno também se levantou. Ele deu um aceno de cabeça respeitoso. Eu espero por você perto dos carros, Lavínia. Se precisar de alguma coisa, me avise.
Eu assenti, grata por sua presença calma naquela noite, bem quando eu estava prestes a sair. Clarice se aproximou de mim com hesitação. Eu sei que não mereço pedir perdão, ela disse baixinho, mas eu realmente nunca quis que isso fosse tão longe. Eu olhei direto nos olhos dela. A raiva havia desaparecido. Havia apenas clareza. As pessoas mais perigosas não são as que são abertamente más, eu disse a ela. Elas são aquelas que se convencem de que são boas pessoas enquanto continuam vivendo uma mentira. Ela congelou com as minhas palavras por um momento e depois se virou. Saí da casa sem olhar para trás, deixando Thales encarando os papéis na mesa e Clarice encolhida no canto, agarrada à única coisa que lhe restava para se apoiar, a vida que ela acabara de confessar que crescia dentro dela. Saímos da casa do lago por volta das 21h. Ninguém nos acompanhou até a porta. Não havia necessidade. Caminhamos em silêncio. Apenas o barulho do cascalho sob nossos pés quebrava a quietude da noite. Breno abriu a porta do meu carro para mim, um gesto de educação que pareceu estranho em meio a todo o caos. Então ele caminhou até o lado do motorista de seu carro. Antes de dar a partida no motor, ele se virou para mim. "Você quer comer alguma coisa?" ele perguntou. "Conheço uma pequena lanchonete no centro de Atibaia. Fica aberta até tarde. Não é nada chique, mas é reconfortante." Eu ri. Uma risada rouca e inesperada, mas que pareceu incrivelmente genuína. Depois de todo o drama, todas as lágrimas e mentiras, aquela pergunta simples pareceu esmagadoramente normal. "Sim", respondi. "Vamos lá, pois estou morrendo de fome." Sentamo-nos lado a lado na lanchonete modesta, iluminada por um letreiro de neon levemente cintilante. A luz amarela e quente incidia sobre a mesa gasta de fórmica à nossa frente. Não tentamos analisar o que acabara de acontecer. Em vez disso, conversamos sobre coisas mais calmas. Sobre a vez que Breno pensou em deixar a arquitetura para estudar gastronomia. E sobre o meu sonho de abrir uma livraria em Paraty, a ideia que eu havia abandonado depois que Thales a chamou de irrealista. Após o jantar, nos despedimos com um simples aperto de mão e um aceno silencioso. Nós não nos tornamos amantes, mas, naquela noite, percebi que havia ganhado algo mais fundamental, um amigo, alguém que havia caminhado comigo pela noite mais escura da minha vida. 3 anos depois, um tempo que parece uma vida inteira, e, no entanto, parece que foi ontem. Eu estava na varanda de uma pequena casa na Praia do Rosa, em Santa Catarina. Nas minhas mãos, segurava uma caneca de chá quente. Olhei para as ondas quebrando contra o litoral catarinense. O divórcio de Thales foi finalizado em menos de 2 meses. Graças à minha preparação meticulosa, documentação e bens claramente definidos, ele não resistiu muito. Ele provavelmente percebeu que, quanto mais prolongasse, mais teria a perder. Fiquei com a maioria de nossos bens, incluindo uma compensação financeira pela Casa do Lago em Igaratá, que eu vendi para ele. Eu não precisava de um lugar cheio de fantasmas do passado. A carreira de Thales no mundo das finanças corporativas estagnou. O chefe dele, um executivo rígido, mas justo, de alguma forma ficou sabendo do caos em sua vida pessoal. Oficialmente, nada foi discutido, mas ele foi lentamente afastado de projetos-chave. De candidato principal ao próximo cargo de diretor-geral, ele foi rebaixado a gerenciar uma equipe de 2ª categoria. Clarice teve o bebê. Breno me mandou uma mensagem de texto. "Ela está aqui, uma menina saudável. Os sentimentos são complicados, mas estamos tentando." Ele anexou uma foto de uma mãozinha segurando o dedo de Clarice. Breno estava olhando para a câmera com uma ternura que eu nunca havia visto nele antes. Eu não sabia se eles voltariam a ficar juntos como um casal, mas estava claro que, por mais tarde que fosse, eles estavam aprendendo a ser honestos um com o outro e consigo mesmos. Enquanto isso, eu moro sozinha na minha nova casa à beira-mar. Não muito longe da agitação, mas silenciosa o suficiente para ouvir o vento todas as manhãs. Eu mudei de carreira. Não sou mais uma diretora financeira corporativa. Sou uma consultora financeira independente, definindo os meus próprios horários. Chega de reuniões de conselho altamente estressantes. Chega de bombardeios de e-mails à meia-noite. Eu também estou aprendendo a parar, a descansar, a respirar. Breno e eu ainda mantemos contato. Não com frequência, mas de forma consistente. Às vezes, são apenas felicitações de fim de ano. Às vezes, mensagens como:
Acabei de ver o projeto de um deslumbrante casarão colonial lá em Paraty e pensei em você. É uma obra-prima. E às vezes, é apenas um telefonema de 15 minutos para perguntar: como você está? Eu não preciso de mais nada. Nós passamos por uma das noites mais longas de nossas vidas juntos. E embora nenhum de nós nunca tenha dito isso em voz alta, eu sei que somos amigos. O tipo de amizade que não precisa de rótulos, que se entende com um único olhar. Naquele dia em particular, sentei-me no meu deck com o meu livro favorito. Enquanto isso, uma guitarra acústica suave tocava em uma pequena caixa de som ao meu lado. Eu não pensava mais em Thales. Não havia mais dor, não havia mais arrependimento. Apenas uma paz tão silenciosa quanto o mar em um dia sem vento. Eu havia sobrevivido ao que antes parecia impossível. E o mais importante, eu havia me encontrado novamente. Thales foi uma parte importante do meu mundo, mas não foi o meu destino final. Ele entrou na minha vida para me ensinar uma lição muito cara, para me acordar e me fazer perceber que a confiança não deve ser dada a alguém que não sabe como protegê-la. Ele me ensinou que o amor não dura quando a honestidade desaparece e que o sacrifício cego nos faz esquecer o nosso próprio valor. Se alguém me perguntasse agora: Lavínia, você se arrepende de alguma coisa? Eu responderia sem hesitar: não, porque algumas pessoas entram nas nossas vidas não para ficar, mas para nos ensinar quando é hora de partir. A minha história não é uma tragédia, é uma jornada de renascimento. De uma esposa traída, eu me transformei em uma mulher que se manteve firme, curou a si mesma e aprendeu a se amar de novo. Às vezes perder algo abre o caminho para algo muito melhor. E eu sou grata por ter tido a coragem de me afastar no momento mais crucial. Sentei-me na varanda com vista para o jardim com uma xícara de café e um caderno preenchido pela metade. Daqui, eu podia ver minha pequena horta, tomates cereja crescendo exuberantes, pimentões começando a ficar vermelhos e folhas de manjericão liberando o seu perfume fresco a cada rajada de vento. Ao longe se estendia o Oceano Atlântico, profundo e azul sob o céu claro da manhã. 3 anos atrás, em um dia exatamente como este, eu estava sentada em uma casa do lago no interior de São Paulo, esperando para explodir o meu próprio mundo. Hoje, eu sento aqui em um novo mundo que construí sobre as ruínas. E este mundo parece muito mais sólido, muito mais real. Eu não penso em Thales com frequência. Não porque eu evite conscientemente, mas porque ele não ocupa mais espaço nos meus pensamentos. A memória dele se transformou em um filme antigo que assisti há muito tempo. Eu conheço o enredo. Lembro de algumas das cenas, mas as emoções que antes eram tão intensas agora estão silenciadas, substituídas por uma distância segura. Alguns meses atrás, uma velha amiga de São Paulo me mandou uma mensagem de texto. Ela esbarrou com Thales em uma feira imobiliária. Ela me disse que ele parecia diferente, mais magro, muito mais quieto. Ele deixou a sua antiga empresa 1 ano após o nosso divórcio e agora estava trabalhando para uma construtora menor em Goiânia, Goiás. Ele havia se mudado para uma cidade diferente, começando do zero. Eu li a mensagem e não senti nada. Nenhuma satisfação pelo karma dele, nenhuma dor residual, apenas uma constatação calma. A história dele não era mais a minha. Ele era um estranho com quem um dia dividi a cama durante anos. Eu rezei para que ele tivesse encontrado a paz, não por ele, mas por mim, porque desejar-lhe paz significava que eu estava verdadeiramente livre. A minha conexão com Breno sobreviveu, transformando-se em uma amizade genuína e rara. Nós fazemos videochamadas uma vez por mês. A ligação dele me pegou enquanto eu estava regando as plantas. O rosto dele apareceu na tela, ainda ostentando aquele sorriso cansado e característico, mas agora havia um brilho em seus olhos que não existia antes. Atrás dele, uma garotinha de cabelos cacheados estava correndo e rindo. Esta é a Maia. Ela finalmente aprendeu a pronunciar o meu nome direito. Breno disse com um sorriso suave, enquanto Maia abraçava a sua perna. Levou 2 anos e meio para ela decidir se eu sou o Breno ou o papai Breno. Eu sorri e comentei de volta. Você parece genuinamente feliz. Ela é o meu mundo, Breno respondeu. Ele fez uma pausa, seu olhar ficando mais sério. Clarice e eu tentamos. Nós somos bons pais para a Maia, mas como casal, percebemos que não se pode consertar o que já está quebrado. Decidimos nos separar amigavelmente há 6 meses. É melhor assim, mais honesto, sem mais segredos, sem mais fingimentos,
Apenas uma parceria na criação de nossa filha. A notícia não me surpreendeu. Algumas rachaduras são profundas demais para serem remendadas. Sinto muito, mas fico feliz que vocês tenham encontrado um caminho honesto, eu disse. Sim, a honestidade é uma lição cara, ele comentou. E você, Lavínia? Algum cara de sorte conseguiu roubar o seu coração aí no litoral? Meu coração não está disponível para ser roubado no momento. Estou muito ocupada sendo dona dele eu mesma, e é uma sensação incrivelmente satisfatória. Meu trabalho como consultora financeira havia me dado um novo propósito. Eu não apenas ajudo mulheres recém-divorciadas a reorganizar suas finanças. Eu escuto as histórias delas. Eu vejo o mesmo medo nos olhos delas que eu mesma senti um dia. O medo do futuro, o medo de ficar sozinha. E eu posso dizer a elas com total convicção: vocês vão ficar bem. Vocês são muito mais fortes do que imaginam, porque eu sou a prova viva. Eu me tornei um farol para navios que um dia navegaram na mesma tempestade que eu. Transformei minhas cicatrizes em um mapa para que outras pudessem encontrar o caminho de volta para si mesmas. À medida que o sol começou a se pôr em direção ao oeste, fechei meu caderno e caminhei até a praia em frente à minha casa. Tirei minhas sandálias, deixando a areia quente tocar meus pés e a espuma do mar lavar. Luz. As pessoas frequentemente me perguntam: você perdoou o Thales? Por muito tempo, eu não soube a resposta, mas agora eu entendo. O perdão não era o objetivo. Eu não precisava conceder o meu perdão a ele para conseguir me curar. O que eu precisava era de aceitação. Aceitar que tudo aquilo aconteceu. Aceitar que eu fui um dia tão profundamente magoada. Aceitar que a dor havia me mudado. E, mais importante, perdoar a mim mesma. Perdoar a mim mesma por não ter visto os sinais mais cedo. Perdoar a mim mesma por ter sido um dia tão ingênua no amor. Perdoar a mim mesma por achar que eu precisava de outra pessoa para ser inteira. Eu não me sinto mais vazia. Sou inteira por conta própria, mas não me sinto solitária. Minha vida pode ser mais silenciosa, mas é infinitamente mais pacífica. Ela é preenchida com as pequenas coisas: o cheiro de café pela manhã, a alegria de ver as plantas crescerem, a risada de uma cliente quando ela finalmente compra o seu primeiro carro com o seu próprio dinheiro. E, claro, o som das ondas constantemente sussurrando para mim. O céu se transformou em uma tela de tons laranjas, rosas e roxos. Para mim, um novo amanhecer havia chegado há muito tempo, e todos os dias sou grata por esse amanhecer, porque sei o quanto lutei para chegar até aqui. Eu não olho mais para trás. O futuro se estende diante de mim, tão vasto e bonito quanto o oceano que estou olhando. E pela primeira vez na minha vida, não tenho medo de explorar, sozinha. Obrigado a todos por assistirem até o final. Espero que esta história desperte o seu interesse por esses temas da vida. Se ela tocou você, por favor, deixe um like, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal. Vamos espalhar energia positiva juntos e manter a luz brilhando. Muito obrigado.